graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Graças a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para adorá-lo e também ouvir a exposição da sua palavra. Meus queridos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 11 do livro de Números, início da Bíblia, livro de Números. Eu queria inicialmente, já que a gente vai ler alguns versículos desse capítulo, eu queria ler inicialmente apenas o versículo de número 10. Eu queria falar nessa noite a respeito dessa questão que nos foi colocada aí no slide. O perigo que é quando nós deixamos de guiar a nossa vida pela fé e permitimos que a murmuração tome de conta da nossa vida. Todos acharam? Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Então Moisés ouviu como o povo chorava, por família, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também não gostou daquilo. Meus irmãos, há algum tempo atrás, quando eu ainda tinha mídia social, eu vi uma postagem, um Reels, acho que o nome é esse. Interessante, ele atribuía uma frase a um jogador de futebol francês chamado Zinedine Zidane. Para quem gosta de futebol, provavelmente aqui a maioria conhece. E a frase dizia mais ou menos o seguinte: que em uma entrevista lá, ele tinha dito assim, olha, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, os meus pais eram pobres, e um dia eu lembro que eu chorei muito por causa que eu não tinha um par de chuteiras, mas aí eu acabei, em um dia andando pela rua com os meus pais, eu enxerguei à minha direita, na rua lá na calçada, uma criança sem... E aí eu fiquei curioso, né? Você pode saber que ele disse realmente isso e fui pesquisar, mas na verdade eu não encontrei nenhuma citação de Zinedine Zidane. Mas na verdade era um provérbio chinês que dizia que eu estava descontente por não ter sapatos até o dia que eu encontrei um jovem sem os pés. E meus queridos, quando nós paramos para pensar nisso, eu acredito que essa frase, esse provérbio, define muito bem a nossa geração atual. Se você parar para pensar, você que está aqui nessa noite, nós somos de longe a geração mais abençoada por Deus que já existiu na face do planeta Terra. Nós somos uma geração que nós temos as coisas com facilidade. Nós temos coisas que os nossos avós nem sequer sonhavam em ter. E nós temos essas coisas em grande quantidade. E mesmo assim, nós vivemos em uma espécie de epidemia de descontentamento. Você vai encontrar um jovem na sua casa, geralmente de 10 anos, 11 anos, e aí você acorda, não aguento mais pão com ovo, toda manhã é pão com ovo, toda manhã é cuscuz com ovo. E às vezes os nossos avós eram contentes por farinha com açúcar quando tinha mistura de farinha com açúcar. Quantos de nossos avós não foram dormir tendo sua janta garapa de rapadura? E hoje, por praticamente tudo. Antigamente, por causa de um problema estomacal, uma dor de barriga, uma desinteria, matava pessoas. Quem é que vê isso acontecer hoje? Nós temos o que a geração passada, as gerações passadas, nem sequer sonhavam. Mas mesmo assim, a oração da geração atual é cheia, meus irmãos, de descontentamento. Talvez eu acho que nunca essa frase, esse ditado popular, fez tanto sentido. Esse daí está reclamando de barriga cheia. E quando eu paro para analisar, a barriga cheia era geralmente a situação que nós estamos vendo aqui. Essa frase, reclamar de barriga cheia, define perfeitamente a geração de israelita que estava passando pelo deserto. Apesar de estarem em um deserto,
o Senhor não lhe deixou faltar absolutamente nada. Eles estavam com comida no bucho, como diz o matuto, eles tinham água para beber, que vinha de uma rocha e não de uma fonte, porque Deus se agradou em fazer milagres extraordinários na vida dessa geração. Ele fez, por exemplo, com que essa geração suportasse o calor do deserto enviando uma nuvem que trazia refrigério e que cobria do causticante sol de um deserto. Ele mandou uma coluna de fogo que evitava que eles congelassem no frio da noite num deserto. Porque de noite num deserto, as coisas são bem mais frias do que o que nós imaginamos. Mas aqui nós temos, meus irmãos, uma geração que constantemente está descontente com os caminhos de Deus. Só que esse texto, ele acaba revelando para mim e para você o que é que acontece quando nós permitimos que a nossa fé seja consumida pela murmuração. Esse texto mostra as consequências que é olhar para Deus não com gratidão, mas com murmuração. E eu quero examinar, olhar para esse texto nessa noite, o capítulo de número 11, e destacar aqui pelo menos 3 lições sobre as consequências desse pecado, e eu quero chamar a atenção de você que está aqui nessa noite. Eu quero me dirigir nessa noite, em cada uma dessas lições, primeiramente a você, que, louvado seja Deus, não tem uma vida entregue à murmuração. Moisés, graças a Deus, eu sou grato, e Deus não escuta murmuração. Louvado seja Deus. Lembre-se que há consequências. Para no dia que você pensar em começar, lembre-se do que aconteceu com a geração, com essa geração. Mas eu quero me dirigir especialmente nessa noite a você. Que nada está bom. Que tudo é um motivo para chororô. Que tudo é motivo para você questionar a Deus. Murmurar da condição em que você se encontra. Eu quero que você olhe para esse texto e aprenda 3 lições. Primeiro, a murmuração, ela corrompe o coração do povo de Deus. A murmuração, ela corrompe o coração do povo de Deus. Olhem comigo os versos de 1 a 4 desse texto. O irmão vai projetar, mas se tiver com a sua Bíblia aberta, pode ler na Bíblia mesmo. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor viu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele local ficou considerado e chamado como Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Agora veja o verso 4. Então o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel, notem agora a ênfase, começaram a chorar outra vez dizendo: quem nos dará carne para comer? Meus irmãos, aqui nós aprendemos que o pecado da murmuração não é exclusivo daqueles que não conhecem a Deus, que não sabem que existe um Deus bíblico que é providenciador, daqueles que não sabem que existe um Deus que conhece as nossas necessidades, as nossas reais necessidades, melhores do que nós mesmos. A murmuração também atinge o povo de Deus. Ela pode surgir no meio do povo de Deus. E, aliás, murmuração talvez seja o pecado mais comum da geração que andou pelo deserto. Mas também, meus irmãos, nós percebemos que esse mesmo pecado de murmurar, de questionar, de lamuriar diante de Deus ainda existe hoje. Ou a murmuração é apenas daquela geração, ou nós não conhecemos pessoas murmuradoras. Agora, meus irmãos, como é que nós podemos saber que nós estamos murmurando contra Deus? Eu acredito, meus irmãos, que a fonte de todo o pecado da murmuração é a nossa incredulidade. É a gente não acreditar quem Deus diz ele ser.
é a gente não acreditar no que Deus prometeu fazer. A murmuração se alimenta da incredulidade. Quando nós começamos a questionar o amor e a bondade de Deus, fazemos como a geração no deserto. Não é isso que está acontecendo aqui? Eles estão murmurando. Em outro texto, que é o texto de Êxodo, que é antes desse episódio aqui, eles começam a dizer: eu acho que Deus nos trouxe para o deserto para nos matar. Já imaginou isso? Eles estão questionando não apenas a promessa de Deus. Deus havia dito: eu vou tirar vocês da escravidão do Egito e eu vou levar vocês para uma terra boa. Aqui vocês trabalham como escravos, lá vocês trabalham em sua própria terra. Mas agora, o povo que escutou tal promessa da boca do Deus que julgou o Egito com 10 pragas, está agora questionando por que Deus os levou ao deserto. E assim somos nós, meus irmãos. Quando nós estamos enfrentando uma situação, basta a dificuldade aumentar e a gente já começa a reclamar, não é verdade? Basta as coisas se tornarem um pouco difíceis e a gente começa a reclamar. A gente diz: rapaz, eu não aguento mais meu emprego não. Não aguento mais meu emprego, não aguento mais minha faculdade, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meu marido, que é o mais fácil, né, de acontecer das mulheres dizer, porque tem marido que é chato mesmo. Mas aí elas vão mais adiante e cometem a loucura de dizer: não aguento mais os meus filhos. Outros vão dizer: não aguento mais o culto da minha igreja, não aguento o louvor, não aguento mais aquele pregador chato que todo domingo está lá, descendo a ripa. Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Mas você já parou para pensar? E enquanto você reclama do seu emprego, tem muita gente orando por um que está desempregado, que está passando dificuldade financeira. Enquanto você reclama da sua família, tem pessoas que estão doidas para ter alguém para conversar. Enquanto você reclama dos seus filhos, tem casais que oram para Deus enviar um. Enquanto você reclama da sua faculdade, tem gente estudando afinco para tentar passar numa, para tentar ter um futuro melhor. Enquanto você reclama da sua igreja, tem gente melhor que eu e você, nesse momento, preso lá na China, por causa da sua fé em Cristo Jesus, e não podem se reunir. Estamos reunidos nesse momento. Meus irmãos, a murmuração, ela é terrível. Ela começa na reclamação, mas essa reclamação sempre tem a incredulidade como fundo. Nós estamos dizendo para Deus com a nossa murmuração que Ele não é quem Ele diz ser. Nós estamos dizendo para Deus que Ele não é fiel o suficiente para cumprir o que Ele prometeu em Sua palavra. Nós estamos duvidando de um Deus que já deu provas suficientes, que nos ama. Ele matou o Filho dele em uma cruz para não matar eu e você. Quer ainda uma prova suficiente que Ele está disposto a cuidar de você? Lembra de Jesus? Olhem as aves, elas não juntam em celeiros. Olhe as flores, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas. Agora, se Deus cuida dos passarinhos e cuida de uma flor que não tem a sua importância, o que dirá de você? O que dirá de você que Ele fez a sua imagem e semelhança? Que deu o seu Filho por você. Então, meus irmãos, não continue a reclamar, não continue a murmurar. Não reclame da família, não reclame, não murmure, porque senão a sua vida vai se tornar de fato um deserto. Se tem uma coisa que define bem a vida de um murmurador é isso: ele não consegue encontrar paz, ele não consegue encontrar alegria absolutamente em nada. E nós não podemos seguir esse caminho. Tendo as promessas do nosso Deus, lembremos de que Ele é suficiente. Mas percebam, meus irmãos, que o fato de o pecado da murmuração corromper tanto o nosso coração, mas ele nunca vem sozinho. A murmuração também, ela revela ingratidão. Ela revela ingratidão. Ela apenas não corrompe o nosso coração,
e faz nos questionar a bondade de Deus, o amor de Deus, os caminhos de Deus, ela também revela a nossa ingratidão. E aqui eu chego ao meu segundo ponto. A murmuração, ela revela a nossa ingratidão para com Deus. Veja o verso 5. Olhem comigo o verso 5 e 6. Olha agora a frase que sai da boca de ex-escravos. Estavam trabalhando debaixo de chicote. Olha o que é que eles dizem. Lembramos dos peixes que comíamos de graça. Rapaz, como é que pode? Como é que comíamos de graça no Egito? Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Meus irmãos, aqui nós percebemos que a murmuração e a ingratidão, elas andam juntas. E não apenas isso, pior, elas são capazes de influenciar aqueles que convivem com o murmurador. Note que o populacho começa a murmurar e o povo de Israel vai e murmura também. Meus irmãos, quando nós temos uma consciência equivocada dos caminhos de Deus, nós temos a tendência de murmurar. E murmurando, demonstramos ingratidão. Talvez você diga assim, Moisés, mas se você estivesse passando pela situação que eu estou passando, talvez você entendesse que eu tenho razões para reclamar. Se você estivesse enfrentando o que eu estou enfrentando há meses, há anos, talvez você entendesse por que eu estou reclamando. Esses dias eu li a história de uma mulher chamada Ellen Hallen. É interessante a história dela. Ela, quando tinha 19 meses, 1 ano e 5 meses, né? Ok. Provavelmente ela contraiu meningite. E isso fez com que ela perdesse a visão e a audição. Só que ela perdeu a visão e a audição quando ela nunca tinha percebido cores nem aprendido a ler. Uma professora extremamente usada pelo Senhor ensinou ela a se comunicar pelo toque da mão. Era mais ou menos o seguinte: tocando na cabeça do polegar aqui e no meio da mão é A. Tocando no final do indicador e no meio do médio é C. Mais ou menos assim. E essa menina, ela literalmente aprendeu a ler e ela se formou na Universidade de Radcliffe, nos Estados Unidos. Até aí é um negócio incrível, não é verdade? Ela simplesmente aprendeu a ler e se formou numa faculdade, mas não apenas isso. Ela se tornou ativista política em prol dos deficientes. Uma história maravilhosa, mas uma coisa me surpreendeu. Quando ela aprendeu e dominou o braille, seus pais imediatamente levaram ela para um clérigo da igreja anglicana de Boston, um cara extremamente capaz que também quis fazer questão de ensinar a ela. E um dia, depois que ele aprendeu lá, ele pegou e disse para ela, e soletrou para ela a palavra Deus. E ela simplesmente sorriu e disse: eu sabia que alguém com esse poder e com essa magnitude existia, só não sabia o nome dele. Só não sabia o nome dele. Uma mulher cega e surda, quando escutou a primeira vez o clérigo explicar sobre Deus, ela disse: eu sempre soube que alguém assim existia, com tanto poder e com tanto amor por mim. Essa mulher tinha tudo para murmurar, mas ao invés de murmurar, ela decidiu agir. E ela ajudou outras pessoas. Eu vi uma frase uma vez que dizia que murmuração é como uma cadeira de balanço. Ela até bota você em movimento, mas não lhe leva para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Nós não podemos entregar, meus irmãos, o nosso coração à murmuração. Moisés, mas você não sabe o que eu estou vivendo. E se você tivesse um câncer em fase terminal e fosse um idoso, não tivesse família e estivesse sozinho no hospital? E se você tivesse família, se você tivesse dinheiro, você morresse e fosse para o inferno? Sempre pode ser pior, meus irmãos.
Sempre pode ser pior, e o pior deles é um destino eterno longe de Deus. Se os seus problemas, se a sua dificuldade te levam até Deus, isso é bênção na sua vida, porque está levando você para um lugar em que é maior do que você. Está levando você para um lugar que pode dar sentido à sua vida. Não saúde, não dinheiro, não o corpo, não a fama, absolutamente nada nesse mundo pode dar sentido real à sua vida. Já imaginou porque tanta gente que faz plástica, tanta gente que tem isso e tem aquilo, não consegue se sentir satisfeita, sempre tem mais alguma coisa para fazer, sempre tem mais uma parte para tirar, uma parte para ajeitar, uma parte para mudar, porque elas estão procurando apenas aquilo que Deus pode dar. E elas não conseguem olhar para a sua vida e perceber o que Deus já deu. O que Ele já fez em suas vidas. O povo aqui, meus irmãos, dessa geração de israelitas, estão murmurando. Sim, é fato que eles saíram do deserto do Sinai e entraram num deserto pior do que o que eles já estavam. No Sinai, pelo menos, tinha pastagem. No Sinai, pelo menos, tinha ainda algumas questões de relva. Era mais frio. Aqui, esse deserto, não, é mais complicado. Mas o Senhor estava com eles. O Senhor fez coisas miraculosas. Tirou água de uma rocha, mandou o maná do céu. Eu fico imaginando aqui Deus escutando esse negócio. A nossa alma está fastiosa. Preste atenção no que o texto diz, verso 6, né? Em algumas versões diz, a nossa alma está fastiosa, porque a gente não vê outra coisa a não ser esse pão. Às vezes a gente come uma coisa muito maravilhosa, o cara tem um dom de cozinhar, né, e fazer uma coisa, rapaz, fulano de tal cozinhou, mas que coisa maravilhosa é se alimentar e ir lá jantar na casa daquela pessoa. Aqui nós temos a comida preparada pelo próprio Deus. Deus mandou a matéria-prima e disse como a comida era para ser feita. E mesmo assim o povo estava murmurando. Não havia, meus irmãos, falta de absolutamente nada. Mas eles estão murmurando. Apesar de todos os benefícios, porque, meus irmãos, o fato é que o murmurador, assim como todo ingrato, ele tem a memória curta. Nós não podemos esquecer do que Cristo fez por nós. Esse povo esqueceu da escravidão do Egito, dos chicotes, do trabalho de 24 horas praticamente, e estão lembrando de alho. Não é assim que a gente é? A gente tem Cristo, mas a gente está murmurando porque não tem o sapato da moda. O alho, né? A gente tem o Salvador, a gente tem um libertador que veio de Deus, mas a gente está reclamando porque a gente não tem aquilo ou aquilo outro. Nós temos as promessas de Deus e mesmo assim nós agimos com pura ingratidão. Lembre-se, a murmuração ela atinge o seu ponto alto quando nós questionamos as promessas de Deus recebidas em Jesus Cristo. E nós achamos que para ser feliz, sermos completos, precisamos de Y, de X, de Z, porque quando eu tiver isso, quando o Senhor me der, então eu estarei mais contente. Não é assim? Deus, o Senhor já me deu tanto, né? Dê-me um coração grato. Não, Senhor, Deus já me deu tanto, mas deixa eu passar nesse concurso. Deus, o Senhor já me deu Jesus Cristo, mas me permita terminar esse projeto. Senhor, já nos desse tanta coisa, como diria Agostinho, dá-nos também um coração grato. Que nos livre das murmurações. Percebam, meus irmãos, que esse povo aqui está esquecendo de algo diário. Se vocês analisarem os versos 7, 8 e 9, especialmente o versículo de número 9, você vai perceber que diariamente o maná estava ali, né? Quando anoitecia, Deus enviava. Por quê? Porque é o pão nosso de cada dia do Antigo Testamento. Todo santo dia estava lá a provisão de Deus. Qual é a lição? A lição maior aqui, meus irmãos, é que o que nós não temos agora, não precisamos agora. O Senhor prometeu nos dar aquilo que é necessário diariamente. Isso não implica dizer que você não possa pensar no futuro e fazer provisão para o futuro. Isso implica dizer apenas que você não deve tirar de Deus o centro da sua vida e colocar nas coisas. O Senhor prometeu estar conosco. Basta a cada dia o seu próprio mal, as suas próprias lutas e dificuldades, como
como ele diz em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Por que demais coisas? Aquilo que é necessário para a nossa vida será acrescentada. Note a ênfase textual, acrescentadas, porque o essencial nós já temos. Nós temos a Deus. Agora percebam, meus irmãos, que no verso 4, diz que o populacho que saiu, e não era o povo de Deus, mas aqueles que estavam lá no Egito, quando viram Deus trazer as pragas, perceberam que o Deus dos israelitas é diferente, porque apesar do Egito ser a maior nação da época, o Deus dos hebreus, o Deus dos escravos, subjugou as divindades do Egito. Então a gente vai seguir a esse Deus. E então eles saem do Egito com os israelitas. Só que agora, devido às dificuldades do deserto, eles querem voltar para o Egito. Eles começam a sentir desejo pelas coisas do Egito. E então os israelitas começam a murmurar. Foram influenciados e começam a murmurar. E eu acho que todo mundo aqui conhece algum murmurador. Se faz sol, reclama do sol. Se chove, é porque queria sol para que a roupa ficasse seca. Ora por inverno o ano todinho. Mas no dia que lavou a roupa que choveu, aí começa, meu Deus do céu, era para ter aqui um solzinho. Não é assim? Se estão desempregadas, ora pelo emprego. Quando estão com emprego, não aguento mais o emprego. Se estão a pé, diz o quê? Rapaz, eu queria tanto um transporte. Mas quando tem um transporte, que aí vem a conta da manutenção, não aguento mais não. Esse carro, essa moto, é que está consumindo todos os meus recursos. Reclama da solidão quando está sozinho, mas quando tem gente, diz que quer sossego. Para o murmurador, meus irmãos, não tem tempo bom não. É murmuração e reclamação. Não consegue ver as bênçãos de Deus. E quando nós estamos na presença desse povo, é nosso dever como crente alertar. O povo de Israel aqui, ao invés de dizer, vocês estão malucos, vocês estão doidos, vocês estão reclamando, querendo voltar para o Egito, vocês viram o que Deus fez? Vocês viram o que Deus nos prometeu? Não, o que é que os israelitas fazem? Vamos entrar na murmuração. Rapaz, porque o país está desse jeito mesmo. Não, é porque está demais, é porque não sei o quê. E ele começa a ser influenciado pela murmuração. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos sair em defesa de Deus e dizer que Deus é suficiente e que Deus tem um bom plano. E não participar da murmuração, porque sabe, meus irmãos, nós tomarmos o partido dos murmuradores, nós teremos o seu mesmo destino. E aqui eu chego ao meu último ponto. A murmuração corrompe o povo de Deus, corrompe o coração do povo de Deus. A murmuração nos faz esquecer das bênçãos de Deus, das provisões feitas por Deus, mas o pior está por vir. Porque a murmuração, meus irmãos, ela provoca a ira de Deus. Note o que é que o texto diz no verso 10, eu quero ler mais uma vez. Eu quero que vocês percebam a ênfase. O verso 10 diz, então Moisés ouviu o povo, e como eles choravam por família, cada um à porta da sua tenda, e o Senhor ficou muito, preste atenção que Moisés está dando uma ênfase, muito irado. Note que ele tinha ficado irado no primeiro caso. Mas aí o povo se arrependeu e clamou a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus perdoou. Só que se levanta novos murmuradores, e o povo acompanha de novo a murmuração. E agora, Deus está literalmente muito irado. Meus irmãos, em várias passagens da Escritura, nós encontramos lições sobre a paciência de Deus em suportar os pecados. Tenha em mente, por exemplo, o profeta Oséias. Quantos chamados misericordiosos o Senhor fez a Israel. Ele usou o profeta Oséias. Tem hora que você tem a impressão, é como se Deus estivesse literalmente implorando o povo pela boca do profeta Oséias para se voltar para ele, para que ele não destruísse o povo. E nós sabemos o que aconteceu com o Reino do Norte. Eles literalmente não ouviram e foram destruídos. Sabe por quê? Porque é o que Naum diz, meus irmãos, o livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3, ele diz que a paciência de Deus tem limites. A paciência de Deus tem limite. Note que o fogo começou nas extremidades do acampamento, mas tem relação de... Diz assim, morreu alguém. Verso 1, 2 e 3 diz que o fogo começou a consumir o acampamento, cada murmuração. Morreu alguém,
morreu ninguém não. Sabe por que não morreu ninguém? Porque Deus estava ali, trazendo uma advertência em sua ira: não continuem com esse pecado. Parem agora, imediatamente. E o povo aparentemente parou, né? Porque aí se arrependeu, clamou a Deus através de Moisés e Deus perdoou. O problema é que agora eles voltaram. Eles voltaram a murmurar imediatamente após de Deus ter perdoado. Nós não devemos, meus irmãos, abusar da misericórdia de Deus, porque uma hora a conta vai chegar. E ela chega. Quando o povo rejeita o maná, diz: a gente não quer mais comer não, a gente está fastioso aqui, o negócio é ruim demais, a gente quer carne. A gente quer carne. E sabe o que foi que Deus fez, meus irmãos? Deus deu carne a esse povo. Projete o verso 31. Veja onde o descontentamento e a murmuração desse povo levou a eles. Verso 31. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a altura quase 1 metro do chão. O povo saiu, pegou codorna durante todo aquele dia, toda aquela noite, e no dia seguinte, dava vontade de comer carne, não? Rapaz, fazia tempo que eles estavam doidos por uma carnezinha. De noite, o outro dia todinho, aí continua, ninguém recolheu menos do que 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secar. Imagina aí uma voetezinha bem sequinha. Estavam tudo animados, é carne, vós quer carne. Verso 33. Mas, enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com a praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram aqueles que cobiçaram a carne do Egito. Meus irmãos, esse texto aqui está dizendo para a gente que quando nós murmuramos por algo, essa coisa que nós tanto desejamos, nós podemos receber não como bênção, mas como maldição. Já imaginou? Aquilo que você colocou no centro da sua vida, que você deseja mais do que a Deus, Deus pode dar a você, e isso pode se tornar uma maldição na sua vida, porque você desejou isso mais do que a Deus. Então Deus muitas vezes dá, mas não vem com a bênção, vem como juízo e como maldição. Meus irmãos, nós não podemos viver, depois de ter encontrado Jesus, o sentido da nossa vida, e achar que a nossa vida é um fardo. Nós devemos fugir de todo tipo de murmuração, lembrando que Deus já nos deu em Cristo. Os crentes, meus irmãos, têm todo motivo do mundo para ser feliz. Eles têm as promessas de Deus. Não estou dizendo, meus irmãos, prestem atenção. Não estou dizendo que esse texto aqui está proibindo você de querer dar uma boa vida à sua família. De você estudar, de você passar num concurso, ter a famosa estabilidade financeira. Você deve fazer isso. O que você não deve fazer é achar que isso vai dar sentido à sua vida. Porque é como se fosse um buraco. Você vai colocar tudo ali dentro, fama, sucesso, seguidores, você vai tentar colocar tudo para preencher, mas não vai dar sentido. Você foi feito por Deus, para Deus, e até que entenda isso, sua vida jamais terá sentido. Jamais terá sentido. Você foi feito para ter um relacionamento com Deus. Os israelitas, meus irmãos, murmuraram porque esqueceram para onde estavam indo, né? E às vezes em meio ao deserto dessa vida nós esquecemos para onde nós também estamos. Esse é o único inferno que a gente vai conhecer. Esse mundo e suas dores é o único lugar onde a gente ainda vai experimentar dores, sofrimentos, rejeição, doenças, dificuldades. Mas nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos o que Deus nos prometeu. Nós sabemos do futuro que nos aguarda. Então aguente mais um pouco. Seja grato em meio ao sofrimento. Continue adorando a Deus como Jó fez no luto de 10 filhos. Continue fiel a Deus como fez Daniel, mesmo jogado em uma cova de leões. As dificuldades não provam que Deus nos ama. Pelo contrário,
elas servem como uma forma de desmamar o nosso coração. Às vezes, nós vivemos aqui nesse mundo bem, está tudo muito bem, e nós acabamos não pensando no céu. E nós acabamos não pensando que há um mundo maior e melhor. E nós acabamos ganhando o mundo inteiro aqui e perdemos a nossa alma. Foi o que Jesus nos advertiu. Então olhe para a sua vida hoje. Eu quero convidar você a olhar para a sua vida hoje. Eu quero que você olhe tudo aquilo que Cristo já fez na sua vida. Você é descrente. Você ainda não tomou a sua decisão para Jesus. Eu quero que você olhe e entenda que Jesus pode fazer algo muito maior e melhor pela sua vida. Ele pode dar a você o que você nunca vai poder conseguir com suas obras. Ele pode salvar você. Se você é crente e está aqui, eu quero que você olhe com gratidão para o que Deus fez naquela cruz. Por todas as promessas maravilhosas. Mas deixe-me encerrar. E eu quero trazer aqui uma última lição. Eu quero que vocês percebam bem. A murmuração corrompe o coração do povo de Deus, nos faz esquecer das bênçãos de Deus, traz o juízo de Deus sobre a vida dele, mas tem uma lição especial, que se você tiver de esquecer tudo o que eu disse, eu quero que você se lembre só dessa. Só dessa. Percebam, meus irmãos, que aqui existe uma sequência desastrosa. Aqueles que estão bem atentos ao texto percebem que tem uma sequência desastrosa aqui. Qual é a sequência? Verso 1, o povo murmura, Deus acende um fogo, começa a queimar as extremidades do arraial, o povo vem para o meio do arraial, provavelmente, né? Clamam a Moisés, Moisés intercede, Moisés era um herói. Ah, paciência, viu? Era um herói. Moisés intercede, Deus faz o quê? Deus perdoa o povo e apaga o fogo. Não é assim? Verso 4. Os que estavam com o povo de Deus começam a murmurar, os estrangeiros. O povo começa a murmurar de novo. Deus agora fica extremamente irado, levanta não fogo, mas dá o que o povo quer, carne, e mata o povo. Só que tem um problema aqui. Um problema muito grave aqui. Se vocês perceberem, do verso 11 a 15, Moisés agora, ao invés de interceder pelo povo, Moisés literalmente começa a murmurar. Olha o que é que diz o verso 11 em diante. Moisés disse ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim, agora começa a perceber os pronomes pessoais aqui, em primeira pessoa. Preste atenção. Puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem deu a luz, para que me digas que eu o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho, eu. Continue percebendo, eu não consigo sozinho levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Vocês conseguem perceber a quantidade de pronome pessoal aqui, se referindo a ele? Moisés está murmurando aqui, não como o povo do deserto. Moisés está murmurando do ministério. Moisés está murmurando da obra que o Senhor chamou ele para fazer. E agora nós temos um problema terrível. Quem vai interceder pelo povo? Quem vai orar pelo povo? Quem vai ir até Deus? Senhor, agora até o próprio Moisés. Moisés é o mediador. Agora não tem mais ninguém pelo povo. Sabe o que isso ensina para a gente? Nós precisamos de um mediador melhor do que Moisés. Nós precisamos de um mediador que não se influencie pelas nossas murmurações. Nós precisamos de um mediador perfeito, que não apenas interceda pelos nossos pecados da murmuração, mas que morra pelo pecado da murmuração nossa de cada dia. Nós precisamos de Jesus, maior do que Moisés, o intercessor mais fiel do que Moisés, o mediador de uma aliança maior do que a aliança que foi dada a Moisés. Nós precisamos de Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e a sua vida inteira é uma vida marcada por murmuração.
Talvez você chegou aqui nessa noite e já tentou preencher o vazio do seu coração com tudo. Mesmo assim, parece que nada faz sentido. Eis a noite para que você venha até a Cristo e Ele interceda por esse pecado seu e dê a vida eterna a você. Nessa noite você pode clamar por esse grande mediador, não apenas mediador, mas salvador, para que Ele possa perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Então, nessa noite você pode fazer isso. Você pode dizer aqui em alto e bom som a todos os que estão aqui, nessa noite, de que você quer entregar a sua vida ao Senhor. Que você quer encontrar o sentido maior da sua vida. E que você quer experimentar o que nada desse mundo pode dar a você. A alegria da salvação. Há alguém nessa noite que entendeu a mensagem e que deseja entregar a sua vida ao Senhor, você pode fazer um sinal com a mão, vir aqui à frente, para a gente orar por você. Se não, a minha oração é que o Senhor possa dar outra oportunidade a você. Eu não posso garantir, mas o Senhor é que é Senhor. Então eu oro para que o Senhor conceda outra oportunidade e você não encontre o juízo de Deus antes